Olá, sexto ano! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Priscila e nessa aula nós vamos fazer a resolução de exercícios do seu livro de atividades. Vai ser uma revisão de todo o conteúdo que a gente tem visto nessas últimas 4 semanas, as formações vegetais. Beleza? Então, olha só, na página 2 do seu livro de atividades, tem ali o mapa, o planisfério político, né, com a divisão dos países, e ali um mapa com as formações vegetais encontradas no mundo. Então, comparando os dois mapas, nós vamos ver a vegetação original predominante em algumas regiões do planeta. Então, no centro dos Estados Unidos, nordeste da Argentina, Uruguai, sul do Brasil, Ucrânia e Rússia, nós temos estepes e pradarias. Litoral do Oceano Ártico, a tundra. No centro-oeste da África, Indonésia, Austrália, norte da América do Sul e leste do Brasil, as florestas equatoriais e tropicais. Leste do Brasil, porque é a Mata Atlântica, né, nas áreas litorâneas do Brasil. Espanha, Itália, Grécia e Marrocos, vegetação mediterrânea, que é aquela vegetação que fica, né, próximo ao mar Mediterrâneo. Centro do Canadá, norte da Europa e centro-norte da Rússia, as florestas de coníferas, que são esses em cor de rosa, olha, nessa latitude aqui, certo? O Marrocos ali também, né, com vegetação vegetação mediterrânea, que fica no norte da África, olha, próximo aqui ao mar Mediterrâneo, certo? Página 5 do seu livro de atividade, nós temos aqui, então, as paisagens de algumas formações vegetais, nós vamos dizer qual é. Então, aqui pelas características das árvores de médio e pequeno porte, eu consigo observar que se trata de uma savana, certo? Não são estepes pela quantidade de arbustos e árvores que nós temos ao fundo, ó, e os estepes praticamente são só gramíneas e arbustivas, né? O exercício, a imagem, a paisagem 2, claramente a gente percebe que se trata de um deserto. A imagem 3, essa mata fechada, densa, olha o dossel, né? A copa das árvores mais altas juntinhas, floresta equatorial e tropical. Aqui a gente percebe que é os estepes, olha só, gramíneas e arbustivas, raríssimas árvores, aqui tem uma somente, né? O que diferencia, então, da imagem da savana. Na página 7 do seu livro de atividade, então nós temos aqui também algumas paisagens, a característica da vegetação, e aí a gente vai escrever ali algumas características, né, referentes ao que se pede. Olha só, vegetação de restinga próxima à Lagoa dos Peixes, vegetação do Pantanal, no Mato Grosso do Brasil, vegetação de coníferas na Finlândia e vegetação de alta encosta do Monte Roraima, né? No caso, seria aquela vegetação de altitude, né? Lá na região das Guianas, da Venezuela e de Roraima aqui no Brasil. Opa. Entre os fatores naturais citados a seguir, qual é o mais importante para a existência de cada uma das formações vegetais? O que influencia a vegetação de restinga, o que influencia a formação das coníferas, a formação do Pantanal e aqui da vegetação das encostas do Monte Roraima. Então, olha só, a vegetação de restinga, o que influencia? A profundidade e natureza do solo. O solo na faixa de restinga é arenoso, pouco profundo, o que explica a presença da vegetação rasteira. Uma árvore na areia, ela não consegue se fixar, certo? Então, a vegetação rasteira. Então, é a profundidade e a natureza do solo. Vegetação de restinga é aquela vegetação típica do litoral, né? Que evita a erosão das áreas do litoral, do solo arenoso. Vegetação de coníferas e tundra na Finlândia. O que influencia aqui, no caso, é o clima. Então, o frio, né, o longo inverno, rigoroso inverno ao longo do ano. A vegetação ela é já adaptada a não acumular neve, né? Por conta das folhas bem fininhas e tudo, a cicolifoliada, né?
Então, é isso aí. Já a imagem da paisagem 4, daí tem a imagem 3, né, que é do Pantanal. O que influencia aqui é a presença da água, ou seja, o regime de chuva, né? Então, nas épocas de muita chuva, a vegetação, então, tem essa característica de ser encoberta aí boa parte pelas águas, a paisagem do Pantanal. Na imagem 4, então, nós estamos falando da vegetação da encosta, né? O que configura, então, né? Que fator é responsável? A altitude, certo? Lembra? A vegetação da base é diferente da vegetação do meio e do topo de uma montanha. Beleza? Página 8, tem aqui também uma imagem. Aí, a imagem ao lado mostra uma região do globo em que o solo fica coberto com camadas de gelo e neve por meses. Durante o curto verão, ocorre o degelo e o solo fica encharcado, ou seja, com muita água. Responda aqui as questões, então. Como é denominado esse tipo de solo? Permafrost. A que região da Terra corresponde a imagem? As altas latitudes, regiões próximas à região polar, ártica, né, lá no norte. Quais são as transformações ambientais ocorridas na região em consequência das atuais mudanças climáticas? O recuo do gelo, a elevação do nível dos mares, mais áreas inundadas, perde-se a proteção contra tempestades, as faixas costeiras ficam sujeitas à erosão, a decomposição de matéria orgânica das plantas expostas sem o gelo por um período maior libera grande quantidade de gás carbônico, contribuindo para o aquecimento global. Então, o processo de decomposição da vegetação da tundra, né, ela libera esse gás e quando fica em degelo por mais tempo, é uma maior quantidade de gás carbônico sendo liberado. Na página 14, na verdade na página 12, aqui é a mesma coisa, tem a imagem, olha, a fotografia exibe parte da floresta da Tijuca, situada no Rio de Janeiro, uma das poucas áreas remanescentes de um bioma considerado como hotspot. Qual o bioma a floresta da Tijuca pertence? Ela é uma floresta tropical, que aqui no Brasil a gente conhece como Mata Atlântica. O que significa ser uma área remanescente? É que é uma das poucas partes que restaram do bioma original, certo? Ele não foi reflorestado, é o bioma original. Então, é uma das poucas partes que sobrou da Mata Atlântica original. E a C, pelo que você pode observar na imagem, com base nos estudos, qual a importância de uma floresta, como a da Tijuca, para uma grande cidade como o Rio de Janeiro. Aí vocês vão colocar ali, ó, melhoria da qualidade do ar proporcionada pelos processos naturais, desempenho pela floresta em especial, amenização das elevadas temperaturas, garantia de umidade, né, por conta da floresta, o aspecto bonito, né, estético, a paisagem, entre outros, também estimula o turismo, certo? Então, são muitas as vantagens. Página 14, as imagens representam diferentes ações antrópicas que degradam as formas vegetais em diversas regiões do mundo. Na imagem 1 aqui, olha só, em relação às imagens, quais são as intervenções antrópicas que elas apresentam? A imagem 1 é uma área de mineração. Então, olha só o solo com bastante erosão, certo? Já não tem cobertura vegetal, foi tudo extraído, desmatado para a exploração de recursos minerais. Então, olha só, extração mineral, desmatamento, como a gente pode observar aqui, e queimadas. Para que fins tais ações em geral ocorrem? Para a expansão das atividades agrícolas e pastoril, além da extração de minérios e de madeira também utilizado pela indústria. Tais imagens retratam desenvolvimento econômico sustentável? Não, gente, nenhuma delas, inclusive, né? Pois as atividades retratadas nas imagens não garantem a conservação dos ecossistemas afetados pelas ações humanas,
Ao contrário, revelam até uma grande degradação. Então, gente, nem aqui extração de minerais, erosão do solo, desmatamento aqui, né, a corta de árvores, as queimadas, nenhuma delas são boas de forma nenhuma para o meio ambiente. E na página 15, para a gente concluir, temos aqui as características e você vai completar ali com as palavras, né? Floresta tropical e equatorial, como a Amazônia, apresenta um grande biodiversidade. Então, tá aqui. Formação predominante, arbustivo e rasteira, com árvores de pequeno porte, espaças, ou seja, uma longe da outra, e com característica de savana situada no Brasil central. Então, qual é a vegetação aqui no Brasil que se assemelha à savana? O cerrado. Então, tá aqui, cerrado. Na vegetação de deserto ou de ambiente semiárido, plantas se adaptam à escassez de água. Então, ambiente semiárido, seco, adaptação pela ausência, né, pela escassez de água. Os estepes, assim como as pradarias, formam uma vegetação rasteira, geralmente situada em solo raso, muitas vezes arenoso. Então, estepes. A temperatura e o porte de vegetação se reduzem à medida que aumenta a altitude. No Rio Grande do Sul, os biomas formados por pradarias é denominado de pampa. A lixiviação é o processo que os nutrientes do solo são levados pela água em virtude da ação erosiva, principalmente após a ocorrência de desmatamento. A chuva transporta os nutrientes, né, e torna o solo com pouquíssimos nutrientes, né? A retirada da cobertura vegetal das matas ciliares, situadas nas margens dos rios, é uma ação antrópica que contribui para a erosão. A raiz da vegetação, ela fixa o solo, né? E se essa vegetação for desmatada, vai acontecer o processo de erosão. Os hotspots é uma expressão criada pelo pesquisador Norman Myers em 1988 para designar questões que apresentam grande biodiversidade endêmica e que se encontram ameaçadas por ações que degradam o meio ambiente. Então, o hotspots é uma região com vegetação que é típica dali, fauna também, então ali um local onde se encontra muita espécie endêmica, que é específico daquele local, e que está passando aí por um processo de degradação ambiental. São áreas que merecem uma atenção maior. Então, tá aqui, hotspot. E é isso aí, galerinha do sexto ano. Até a próxima. Espero de verdade ter contribuído para o seu conhecimento e até mais.